Nas mãos do Dr. Cristiano está uma responsabilidade muito grande. O ex-presidente Lula lidera as pesquisas de opinião pública e poderá ou não disputar as eleições de 2018, dependendo do andamento dos processos. Especialmente a preocupação agora, dentro do PT, é com o processo que está na segunda instância, no TRF4 de Porto Alegre. E eu vou começar a entrevista com o Dr. Zanin tratando desse processo. Como é que está o andamento desse processo no TRF4 e quando é que deve sair a decisão de segunda instância? Vocês têm algum parâmetro de tempo? Boa tarde, Azenha, a todos que estão nos assistindo. Nós interpusemos o recurso de apelação no dia 31 de julho e recentemente apresentamos as razões recursais, ou seja, os fundamentos pelos quais nós acreditamos que a sentença do juiz Moro deve ser revertida no tribunal. Isso ocorreu a semana retrasada, então há muito pouco tempo. Os próximos passos serão, primeiro, o Ministério Público vai apresentar a resposta ao nosso recurso. Segundo, haverá um parecer do Ministério Público do Tribunal. E somente depois é que o relator começa a efetivamente analisar o recurso. Então, por hora, sequer existe a possibilidade de análise do recurso pelo Tribunal. Agora, vocês acrescentaram algo nas últimas horas à apelação. O que foi isso que vocês acrescentaram? Tem a ver com o ex-procurador-geral Janot. Isso. Nós havíamos requerido acesso à delação do Léo Pinheiro ao Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República deu um parecer nessa ação dizendo que nós não poderíamos ter acesso e que Léo Pinheiro não havia apresentado nenhum elemento incriminatório contra o ex-presidente Lula até então. Ou seja, o próprio Procurador-Geral da República reconhece no Supremo que não há nada que possa materializar uma condenação ou uma acusação contra o ex-presidente Lula por parte do Léo Pinheiro. No entanto, a sentença do juiz Moro está praticamente alicerçada na sua íntegra na palavra do Léo Pinheiro. Então há uma contradição evidente. Isso é um ponto muito importante. Prestem atenção nisso, no que o Dr. Zanin está dizendo. O juiz Moro, na sentença, e a gente vai, nesse post, vai ter a sentença toda, a íntegra, se baseia muito na fala do Léo Pinheiro. Porém, o Janot, por outro lado, diz que não basta a palavra do Léo Pinheiro para condenar o Lula. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Existe uma contradição forte entre Moro e Janot. O Janot afirma não só que não é possível incriminar alguém com base na palavra de um delator, como também que no caso específico do Léo Pinheiro, ele não apresentou nenhum elemento concreto que pudesse dar corpo a uma versão incriminatória. Então ele diz que, por hora, inclusive, sequer nos daria acesso à delação do Léo Pinheiro, porque não tem absolutamente nada que possa ser relevante à defesa do ex-presidente Lula. Ora, então, como você bem colocou, existe uma contradição clara. De um lado, a sentença do juiz Moro, que baseia a condenação do ex-presidente Lula praticamente na palavra de Léo Pinheiro. E de outro lado, o Procurador-Geral da República, o ex-Procurador-Geral da República, Janot, afirma que Léo Pinheiro não apresentou elementos incriminatórios contra o ex-presidente Lula. E que depois a delação, se for aceita, ainda será objeto de uma investigação. Então nós temos duas realidades completamente distintas. Uma, a sentença do Moro. A outra, a posição da Procuradoria-Geral da República, que é, inclusive, responsável pela delação do Léo Pinheiro. Mas, doutor, eu vou fazer aqui o advogado do diabo. O presidente do TRF4 diz que a sentença do Moro é irretocável. Disse isso antes de uma decisão. O senhor não acha que isso é um jogo já jogado pela declaração dele? Olha, nós, a defesa, entendemos que aquela declaração do presidente Thompson Flores, do TRF da 4ª Região, foi muito infeliz e incompatível com a posição de presidente da Corte. Até porque a afirmação ela é contraditória. Diz que a sentença do juiz Moro seria irretocável, ao mesmo tempo em que ele reconhece que não leu o processo. Então, como alguém pode fazer
um juízo dessa natureza se reconhece, se quer ter analisado o processo. A sentença, o que é uma sentença? A sentença é o resultado de um processo. Deveria ser o resultado das provas que foram coletadas ao longo do processo. Nós vemos que a sentença do juiz Moro não reflete as provas, porque naquele processo triplex não existe prova de culpa do ex-presidente Lula, existe prova da inocência, que foi desconsiderada. No entanto, o presidente do TRF4, numa análise bastante apressada, assodada e intempestiva, ao nosso ver, fez um juízo, mas reconhece, insisto, que ele não analisou o processo. Quem não analisa o processo não pode emitir uma opinião séria, uma opinião abalizada sobre uma decisão judicial. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o presidente do tribunal, evidentemente, tem a função regimental de falar em nome do tribunal. Então, realmente não seria cabível nessa fase do processo o presidente emitir uma opinião. Espero que essa situação, enfim, seja até melhor esclarecida, a fim de que a própria sociedade possa acreditar que o ex-presidente Lula poderá ter direito a um julgamento justo e imparcial, tal como dispõe a nossa Constituição e tal como dispõem os tratados internacionais que o Brasil assinou e se obrigou a cumprir. Duas perguntas de internet. A primeira é a seguinte: condenado, vamos que o Lula seja condenado, o ex-presidente Lula iria preso, e aí a internet, os adversários, os inimigos do ex-presidente Lula na internet dizem, bom, Lula não tem diploma universitário, ele vai preso como um preso comum. Sequer podemos cogitar qualquer hipótese de prisão, por uma razão simples: só pode ser condenado e preso a pessoa que cometeu um crime. E no caso do ex-presidente Lula, a prova que está ali no processo, ela é muito clara, indicando a inocência do ex-presidente Lula. Não houve qualquer prova produzida pelo Ministério Público sobre a sua culpa. Ao contrário, eu já disse aqui, nós fizemos a prova da inocência. Nessa ação penal foram ouvidas 73 testemunhas. Nenhuma delas confirmou a versão do Ministério Público. Tiveram que recorrer ao Léo Pinheiro, como último ato praticamente do processo, para embasar aquela condenação, porque era uma condenação pré-anunciada, era uma condenação que, na verdade, buscava justificar todas as arbitrariedades e ilegalidades que foram cometidas contra o ex-presidente Lula desde o dia 4 de março de 2016. Então, por esse aspecto, nós não podemos sequer cogitar de qualquer prisão, porque acreditamos que aquilo que está no processo vai levar ao reconhecimento da sua inocência. Nós temos a expectativa de que a inocência do ex-presidente Lula seja reconhecida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Nós tivemos, é verdade, alguns julgamentos preocupantes por parte daquela corte, como foi aquele julgamento em que o tribunal declarou que a Lava Jato não precisaria seguir a lei, que a Lava Jato, por ser algo novo, uma inovação, enfim, não estaria sujeita às regras gerais, ou seja, à lei. Esse foi um julgamento bastante preocupante. Acredito que não só para nós, da defesa do ex-presidente Lula, mas também para todo e qualquer profissional do direito que defende o Estado Democrático de Direito. Se você não segue as leis, você está deixando de lado e colocando sob risco o Estado de Direito. Agora, por outro lado, o tribunal também já emitiu alguns julgados que efetivamente respeitam a lei, inclusive em relação às delações premiadas e outros aspectos. Então, nós temos que ter confiança de que o tribunal venha fazer um julgamento justo e imparcial. E, por outro lado, ainda teríamos acesso a outras instâncias, e é sempre bom lembrar que também o caso do ex-presidente Lula está submetido a uma corte internacional. Nós levamos em julho do ano passado o caso do ex-presidente Lula para o Comitê de Direitos Humanos da ONU, que vai apreciar todas as violações ocorridas e poderá também emitir um julgamento reconhecendo essas violações. Então, seja no plano internacional, seja no plano nacional,
nós temos sim a expectativa de que, de um lado, o ex-presidente Lula possa ter direito a um julgamento justo e imparcial, e, de outro lado, que as provas da inocência que foram feitas no processo sejam reconhecidas para reverter a sentença do juiz Moro.